Então, já começando e entrando, enveredando já nesse tema, eu solto aí uma pergunta para vocês dois, porque os dois já fizeram muitas lives com relação a esse tema. Começa dizendo pra gente, e aí depois a Ananda entra com a contribuição dela, do ponto de vista químico, e dizendo justamente para esse pessoal que eventualmente acredita de que a Terra tem 6.000 anos. Como é que você pode garantir a essas pessoas, e que de fato a Terra não tem 6.000 anos, tem muito mais tempo, tomando como base um pouco da química ali? Sim, tomando como base um pouco da química, para os 6.000 anos a gente nem precisava entrar em algo complexo já, porque a história mostra que a Terra tem um pouco mais de 6.000 anos já dentro da história. Mas coisas mais simples, como por exemplo a dendrocronologia, que são os anéis de árvore formado, a gente já consegue ter, por exemplo, um padrão de formação. Com esse padrão de formação, você faz a regressão. Então, você sabe qual foi o primeiro anel formado, ou seja, quando aquela árvore estava se criando, nascendo, digamos assim, se desenvolvendo. Então, a gente sabe por ali, consegue datar um pouco mais de 10.000 anos já. Já sabemos que a Terra não tem 6.000 anos. Mas as datações mais confiáveis e mais estáveis estão focadas nos isótopos, que tem um decaimento que ele é considerado irreversível, por causa dos experimentos, e também constante, porque não ocorreu grandes variações de temperatura e nem de pressão no planeta Terra. E aí, utilizando minerais que têm esses materiais, esses metais lá dentro, a gente consegue concluir que, por exemplo, você tinha urânio, que não decai em hélio, que decai para tório, e daí no fim da série radioativa dele, ele se torna chumbo. A gente pega essa razão do isótopo pai urânio, com o isótopo filho chumbo, e a gente sabe quanto tempo eles estão decaindo ali pelas concentrações do urânio e do chumbo, pela razão dela. A gente consegue fazer esse cálculo, esses materiais ficam dentro de zircão, e a gente consegue concluir até ali, neste mineral, que a Terra tem aproximadamente 4,3 bilhões de anos. Mas a gente precisava de um tempo maior que isso, porque o mineral ele teria que ser formado com o planeta, disco de formação, né? Então precisa esfriar o planeta para você ter a formação de certos minerais. Então, a gente precisava de uma amostra de fora da Terra, que Deus mandou uma pedra muito grande, caiu, que nem um diabo, e a gente conseguiu datar a idade do Sistema Solar e da Terra junto, que foram formadas pela mesma nebulosa, aproximadamente em 4,55 bilhões de anos. E é por isso que a gente sabe. Eu tô achando fantástico ele falando, porque eu fico imaginando aquela pessoa que gosta de escutar o episódio acelerado. Se você faz isso, não vai poder. É muito bom, e ele fala muita informação, você vai ter que diminuir a velocidade para captar tudo, né? Eu acho assim, que ele explicou muito, né, sobre a datação, e eu acho que o problema do pessoal que fala que tem 6.000 anos é não entender de fato como acontece essa datação, porque é realmente complicado. Para quem é mais leigo, que não entende muito, isso aí que ele falou é árabe. Tá entendendo? Sim. É árabe. Então, assim, é claro que a gente consegue compreender porque não tem aquela mente fechada do conspiracionismo, né? O conspiracionismo meio que fecha a mente das pessoas. Claro. Elas pensam assim, não tem como datar nada tão longe assim. Quem viveu esse tempo todo pra fazer essa datação? Eu acho que o pior disso é que eu vi um químico falando contra a datação. Não, tem esse problema. Gente, aí a pessoa... Um grande amigo. Um grande amigo do Hércules. Eles são best friends. Isso. Mas você que é uma especialista em divulgação científica. Como que você passa... Não sei se você já chegou a fazer vídeo sobre isso que o Hércules falou. Como é que você passaria esse tipo de informação para as pessoas mais leigas? Porque, de fato... E o que foi muito bom você trazer a coisa do jeito que você trouxe, porque aqui é hard science mesmo. Aqui é hard science mesmo. É assim. Só que como que você transmitiria essa informação para as pessoas assim? Eu acho que eu ia puxar... Tem que trazer uma informação, algo atual, pra gente poder comparar. Igual ele falou da árvore. Eu acho que esse exemplo da árvore é uma coisa muito interessante, sobre os anéis que conseguem datar o tempo que essa árvore existiu, né? Então, eu acho que interessante. Poderia falar sobre a árvore em si, né? Pra puxar o assunto, pra mostrar, olha, se a gente consegue fazer isso com a árvore, por que não com outro material? Entendeu? No caso das rochas, do meteorito que caiu na Terra. A gente consegue na árvore, por que não com outro material? Então, assim, a árvore é muito simples da gente entender, né? Porque tem a imagem dos anéis ali da formação daquela árvore e poderia puxar para a explicação do meteorito. E isso daí eu acho que é... Gente, é só você imaginar. Se você acha que a Terra nasceu 6.000 anos atrás, então a árvore brotou assim, tipo, pá, apareceu a árvore, pô, daquele tamanho assim, não. Mas se você quiser, você pode plantar uma árvore, vai contribuir com a natureza, e aí você vai ver os anéis se formando ao longo do tempo, e aí você vai entender por que não tem como isso ter acontecido há tão pouco tempo. Ainda mais quando você pega aquelas árvores maravilhosas da Amazônia, que são imensas,
E você sabe que elas estão aí há muitos, muitos e muitos anos, tá? Mas Deus é uma força suprema, Deus pode tudo. Aí ele faz o dedinho assim, Ele que desenha. Vão surgir os anéis, vão ficar deixando pista falsa, né? Vão ficar deixando pista falsa. É o Deus Troll, né? É o Deus Troll, né? É o Deus Troll. É o Deus Troll, exatamente. Mas do contexto da astronomia, o que você pode falar a respeito desse contexto de evolução da Terra, do próprio planeta Terra, né? Sim, sobre os meteoritos, né? Porque na contribuição da astronomia a gente fala muito dos meteoritos e como a gente consegue fazer a datação dentro dos elementos que tem naquele meteorito, né? Tem um que é muito interessante, que é acho que é Beleza Negra, que caiu no deserto do Saara. E esse meteorito, ele não fala sobre o tempo da Terra, né? Mas ele conseguiu trazer informações de Marte, né? Um elemento que tinha dentro daquele meteorito, que era o zircão, conseguiu trazer a informação de que possivelmente no passado teve águas termais em Marte. E aí surgiu todo aquele alvoroço, né? Porque na época a gente não tinha uma informação muito grande sobre a água em Marte, né? Mas os meteoritos sempre conseguem trazer essas informações e dentro da astronomia é dessa forma que a gente consegue datar e falar sobre o tempo e etc.